Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que bom poder estar aqui novamente. Pela bondosa misericórdia de Deus, a gente está aqui novamente para poder meditar mais um pouquinho no texto da Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Deuteronômio capítulo 29, a parte 1, episódio de número 759, nona temporada. Joia demais poder estar aqui. Que bom que você voltou também, você que sempre nos acompanha. É sempre uma imensa satisfação ter a sua presença aí, a sua audiência, a sua paciência com a nossa explanação bíblica, essa pregação expositiva, um estudo hermenêutico e exegético do texto aqui, muita teologia, muito aprendizado de forma gratuita para você, interessado em se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, tá bom? Meu convite a você que você leia o texto de Deuteronômio capítulo 29 e venha para cá ouvir a nossa explicação, ouvir com senso crítico, em oração, em temor, em reverência a palavra de Deus, tá bom? É isso que fazemos aqui, trazemos uma bagagem de mais de cerca de 30 anos aí, a gente até perde as contas de ensino e aprendizado da palavra de Deus, se debruçamos sobre muitos outros comentaristas e eruditos aí que têm se dedicado a explanar o texto bíblico, tá bom? Então é isso, a renovação da aliança de Deus com Israel. O que nós aprendemos com tudo isso? O que a gente pode trazer de aplicação prática para a vida da gente ainda hoje? Então, cada ato de obediência ali, ele é um passo para a alma. Cada passo de obediência, ele nos conduz a uma luz mais clara e a um ar mais puro. Observe, meu querido ouvinte, a atividade graciosa de Deus em nome do seu povo da aliança. O antigo Israel era tristemente propenso a esquecer o que Deus havia feito por eles. A ingratidão, ela é vil. Ela fere gravemente o homem que a comete. Nós perdemos imensamente por não percebermos a bondade de Deus para os homens, para os hebreus. Neste caso aqui, Deus havia exercido o seu poder e piedade por métodos sem precedentes na história. Quase todos os seus atos para a libertação deles eram milagres. As plantações do Egito foram destruídas para resgatar os filhos de Abraão. Os primogênitos do Egito, homens e animais, foram mortos para emancipar Israel. O rei, seus cortesãos e o exército egípcio foram submersos no mar para libertar os hebreus. Por 40 anos eles foram guiados e alimentados milagrosamente. Por 40 anos suas roupas resistiram a toda a deterioração e suas sandálias não cederam ao desgaste. Sem pão comum, eles foram mantidos vivos, sim, tornaram-se robustos e irresistíveis. A conquista dos inimigos já era deles e a própria Canaã estava em parte dominada. Nunca antes, nunca depois, Deus deixou de lado seus métodos comuns de prover os homens e se revelou como o amigo pessoal de seu povo. Essa atividade graciosa contém um compromisso e contém um bem maior. Por mais maravilhosos que fossem esses atos de bondade divina, eles não se encerravam em si mesmos. Eram o penhor de algo mais, algo superior.
Cada dádiva no deserto e cada conquista em Canaã continha um núcleo de promessa espiritual. Esses eventos pelos quais os hebreus passaram, tanto prósperos quanto adversos, eram provações, testes pelos quais desenvolviam sua fé e força ao longo da caminhada. Cada batalha no mundo físico era exercício e disciplina para o conflito espiritual. Muito instrutivas são as libertações milagrosas aqui chamadas de sinais. Verso 3. Pois sinais e símbolos eram de realidades no reino espiritual. A redenção do Egito era o sinal de uma redenção melhor para a alma. O Sinai, ele prenuncia o Calvário. A rocha ferida prefigurava Cristo. A vida no deserto era um tipo da peregrinação terrena. A serpente de bronze simbolizava o remédio para o pecado. Por métodos novos e singulares, a hoste dos eleitos de Deus era alimentada diariamente. E Moisés indica claramente a graciosa intenção do plano, a saber, que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O maná que descia do céu era uma lição objetiva. Cada refeição era uma revelação de Deus. Dentro do alimento para o corpo encontrava-se um alimento mais rico para a alma. Nessa fala de Moisés, nós descobrimos uma aparente contradição. Versículo 2 diz assim: vistes, diz ele, tudo que o Senhor fez. E o versículo 4 diz assim: contudo acrescenta, o Senhor não vos deu olhos para ver. Mas a contradição está apenas na superfície. Eles viram e ainda assim não viram. Viram o evento externo, mas não perceberam o significado interior e mais profundo do acontecimento. Não tinham visão para a percepção espiritual. Não tinham a pureza de coração pelo qual poderiam ter visto Deus através das circunstâncias. Algumas dádivas ele concede sem que sejam perdidas. Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Mas as dádivas mais elevadas para a alma, ele concede apenas aos mansos e devotos. Pedi e recebereis. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Os hebreus, eles viram a nuvem, mas não viram Deus dentro da nuvem. Eles viram as esplêndidas fulgurações de sua glória e suplicaram para que a visão não se repetisse. Suas bocas estavam cheias de alimento material, mas não tinham olhos para discernir o amor que os supria. Permaneceram surdos aos suaves sussurros da voz divina. A voz dentro da voz. Eram carnais demais para perceber a ilustre vocação para a qual foram chamados, ou o magnífico destino que se estendia em seu caminho. Jeová se ofereceu para ser seu Deus. Nós vemos uma nova oportunidade para a consagração completa. No limiar da terra prometida, Deus ordenou uma parada. Ele revê pela boca de Moisés sua história passada, lembra-os de seus erros, reprova sua limitação mental e os convida a uma renovação da aliança sagrada. Outra chance lhes foi dada para a reforma espiritual. Aqui estava o início de uma nova era. Novamente, como em Horebe, Deus pede a fidelidade do homem. Ele renova sua promessa de ser em Canaã, o que havia sido no deserto, seu amigo especial, seu Deus. E nesse pacto, todos os recursos de Deus foram assegurados a Israel. Seu poder, sua glória, sua vida, seu lar foram lhes transmitidos. Tudo deveria ser deles, mas com uma condição. E essa condição era uma necessidade, que fossem leais e fiéis a ele. Que esplêndida oportunidade havia ali para um novo começo, para uma nova partida. Assim, de vez em quando,
Deus se aproxima de nós e se oferece para fazer uma aliança conosco, para ser nosso amigo e Deus para sempre. Na manhã de cada dia, em cada sábado que se repete, Ele nos apela novamente para que nos consagremos. Se formos de fato seu povo, Ele será verdadeiramente o nosso Deus. Nós também podemos entrar no seu juramento. Capítulo 29, do versículo 1 ao 9, dentre tantas coisas que se destacam nesse texto, está as vestimentas que desafiam o tempo. Agora a extensa lista de maldições a serem recitadas em meio às montanhas. Moisés passa a falar das providências perfeitas da peregrinação como um forte chamado à obediência por gratidão. Sim, ele aponta não apenas os milagres relacionados ao êxodo. Eles não precisavam fabricar pão, pois o maná caía do céu. Não precisavam carregar consigo que beber, pois a água pura da rocha ferida os acompanhava por todo o caminho. Tampouco precisavam se preocupar com roupas, pois suas roupas desafiavam a marcha do tempo e seus sapatos permaneceram intactos durante toda a áspera jornada pelo deserto. Basta considerarmos o que tal arranjo lhe salvou. E como ao final da marcha de 40 anos, em vez de regimentos esfarrapados, eles se apresentaram em trajes brilhantes, impressionantes. Para concluir que esse cuidado misericordioso com suas roupas, bem como consigo mesmos, foi uma experiência culminante no deserto. De fato, tem sido sugerido que tudo que está implícito aqui é uma bênção providencial para seus empreendimentos e trocas comuns com as nações vizinhas. Mas imaginamos, conjecturamos, entendemos que haja muito mais nessa referência às suas vestimentas resistentes ao tempo. Pois o propósito das roupas é cobrir nossa nudez, certo? Isso foi demonstrado no Éden. E neste propósito tão apropriado de esconder nossa nudez, nós observamos que o Senhor entrou no Éden. O homem é um espírito, mas também é evidente que neste mundo presente ele foi destinado a usar roupas e assim se conformar à decência. De fato, um dos profetas, a fim de transmitir de forma impressionante a inutilidade de nossa autojustiça aos olhos de Deus, ele usa a mesma figura, dizendo que todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como o vento nos arrebataram. Isaías 64:6. Mas a provisão de Deus para o corpo do homem foi um tipo de sua provisão para o espírito do homem. O espírito do homem tem fome, tem sede, tem nudez, assim como o corpo. E nós estamos acostumados a ver no maná que saciou a fome dos israelitas um tipo daquele que como pão do céu desceu do céu, João 6, 49 e 50. Na água da rocha que saciou sua sede, um tipo do Espírito procedente do Filho para refrescar as almas dos homens, João 7, do 37 ao 39. E por que, perguntamos? Não deveríamos discernir nas vestes que desafiam o tempo, que Deus preservou tão maravilhosamente, como nos diz o texto, um tipo daquela justiça com a qual ele veste nossa nudez espiritual, que é para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3, 22. Em torno do espírito humano, como jaz uma vestimenta de carne, mas ao redor dela ele se agrada de colocar outra vestimenta, da qual os uniformes não usados de Israel eram tipos. A justiça de Jesus Cristo, que é suficiente para cobrir toda a nossa nudez e que se ergue desafiadoramente contra os poderes do tempo. É com essa vestimenta que, como peregrinos, alcançaremos a terra da promessa eterna. Vicissitudes e mudanças não causarão estragos nessa vestimenta de Deus.
Em contraste com toda justiça de má qualidade e esfarrapada do homem, ela permanece um brilho perene. A vestimenta que desafia o tempo, vinda de Deus. Que todos nós, meus queridos, estejamos vestidos com nenhuma outra ao nos aproximarmos do Jordão. Vendo, mas não vendo. Qual é a lição aqui? Versículo 2 ao 9. Os israelitas tinham visto as obras poderosas de Deus, verso 9, mas Deus não lhes tinha dado um coração para perceber, nem olhos para ver. Versículo 4. Visão natural, sem discernimento espiritual. Moisés acusa o povo de cegueira aos fatos de sua própria história. E estes fatos incluíam, primeiro, as obras poderosas de Deus no Egito, aqui, como em Deuteronômio 4:34 e Deuteronômio capítulo 7, versículo 19. A orientação de Deus ao povo no deserto, que também foi repleta de sinais e maravilhas, e foi um curso de disciplina no sentido de provação por toda parte. As vitórias sobre Seom e Og. Nenhum povo jamais viu tantos milagres ou passou por um currículo tão extraordinário quanto Israel. No entanto, Moisés, ele diz que eles falharam em aprender, absorver e entender as lições de sua história. Vendo, eles não viram. Aquela geração pode não ter sido tão tediosa quanto a que a precedeu. Mas mesmo ela mostrou, por rebeliões recentes, o quão longe estava de ter levado a sério as lições dos tratos de Deus com ela. Um véu semelhante repousa sobre toda a mente não espiritual. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 18. A Bíblia é um livro de enigmas para ela. Cristo é conhecido somente segundo a carne, segundo Coríntios 5,16. As linhas de uma liderança divina nos eventos da vida não são reconhecidas. Advertências são desprezadas, a prosperidade é mal utilizada, a adversidade endurece, há uma experiência externa dos fatos, mas como no caso de Israel, a palavra propagada não traz proveito algum, pois não está misturada com a fé naqueles que a ouvem, Hebreus 4:2. Pense comigo. Será que muitas vezes também somos cegos às manifestações dos poderosos sinais e obras de Deus em nossas vidas, em nossa caminhada, em nossa jornada? Estamos realmente percebendo e discernindo o significado profundo das bênçãos? Ou estamos vendo apenas a superfície dos acontecimentos? Bom a gente pensar. Eu queria te convidar para você buscar um local calmo e tranquilo, se possível agora. Silêncio dentro de você, em volta de você, para a gente poder falar com Deus. Senhor Deus, graças te damos por tua paciência e fidelidade. Assim como o povo de Israel foi guiado, alimentado, e protegido por ti, nós pedimos que nos concedas olhos espirituais para ver a tua presença em cada momento de nossa jornada. Que não sejamos cegos às tuas obras poderosas, mas que em gratidão e obediência possamos reconhecer o teu amor e propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome poderoso de Jesus Cristo. Te encontro em breve, no próximo episódio, tá bom? Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.